We have a couple of new faces in class today. A gente tem alguns novos rostos aqui na classe hoje. So for their benefit as well as ours, I'll do a little revision. Então, para o benefício deles e também para o nosso benefício, eu vou fazer uma pequena revisão. The other reason to revise is I don't want us to be lost in the details. E outra revisão, outro motivo para a gente revisar é porque eu não quero que a gente seja perdido nos estudos. And I find when that begins to happen, as I think was beginning to happen last night, Perdido nos detalhes, né? E o fato que aconteceu, que começou a acontecer ontem à noite, it helps to step back and consider what we're doing. ajuda a gente a dar um passo para trás e considerar o que a gente está fazendo. So we know that Christ taught in parables, A gente sabe que Cristo ensinou em parábolas. and I think we've all agreed that Acts 27 is a parable. Eu acredito que todos nós concordamos que Atos 27 é uma parábola. So God could present a prophetic lesson through a story, Então Deus poderia apresentar uma lição profética através da história, a lost sheep, a lost coin, uma ovelha perdida, a dracma perdida. or he could present to us a prophetic truth in Paul's journey to Rome. Ou ele poderia ensinar para a gente uma verdade profética através da jornada de Paulo para Roma. So that's the direction that we're approaching Acts 27 from. Então é daí que a gente está tomando nossa direção de Atos 27. So the first thing I tried to have us consider when we opened to the chapter Então a primeira coisa que a gente considerou quando a gente abriu o capítulo was to consider the big picture. é considerar a figura, a imagem grande. This is Paul's journey to Rome. Isso é a jornada de Paulo para Roma. What number journey is this? Qual é o número da jornada de... Fourth. Is there a fifth? Existe uma quinta? So it's his fourth and final missionary journey. Então é a sua quarta e última viagem missionária. And for the purposes of this study, E a propósito, para esse estudo, we are considering Acts 27 and a good way through Acts 28 a gente está considerando Atos 27 and good way 28? through chapter 28. A gente está considerando Atos 27 e 28. And we're going to notice that it takes part in two steps. E a gente vai perceber que acontece em dois passos. Where do you mark the division in his journey? Onde você marca a divisão na sua jornada? When he changed the ship? Where he changes the ship. Onde ele muda o barco. So the journey takes place Então a jornada acontece in two steps. em dois passos. This is ship number 1 Esse daqui é o navio número 1 and ship number 2. e navio número 2. Then what did we begin to notice about these ships? Então o que a gente começou a perceber sobre esses navios, esses barcos? There was a good and a bad one. How do we know they're good or bad? Ele falou tinha um bom e um ruim. Como que a gente sabe qual é o bom e qual é o ruim? Because the name. We pulled out the names. A gente pegou o nome. This ship is from Adramyttium. Esse navio é de Adramantina? Adramitio? Adramitino. Ok. And this is a ship from Alexandria. E o outro de Alexandria. So when they're sailing into port, Então, when they are what? sailing into the harbor, Ok, então quando eles estão ali vendendo, sailing? Quando eles estão ali no porto, you would look out and observe their flag vocês olham lá e observam a bandeira deles and identify where that ship had come from. e você identifica de onde veio aquele navio. And one ship would announce that it had come from Adramyttium, E um navio iria anunciar que ele veio ali de Adramitino. and another ship would announce that it came from Alexandria. E o outro navio ia anunciar que ele iria vir da Alexandria. So you could recognize these ships from shore. Então você poderia reconhecer esses navios de perto. So we began to consider this first ship, Então a gente começou a considerar esse primeiro navio, barco. and we're considering them now as separate themes, E a gente está considerando algumas coisas separadas. because Adramyttium means to abide in death.
Porque Daramitino significa permanecer na morte. And Alexandria, E Alexandria, Ellen White says, is a good ship. a Ellen White diz que é um navio bom. And what is it loaded with? E com que ele é carregado? Wheat. Wheat. Com trigo. So we're ignoring this second theme for the moment, A gente está ignorando esse segundo tema por um momento and we're studying this first ship. e a gente está estudando esse primeiro barco. And the story of this first ship is verses 1 to 5 E a história desse primeiro barco é do verso 1 ao 5 of Acts 27. de Atos 27. So we took that concept of abiding in death, Então a gente tomou esse conceito de permanecer na morte and what conclusions did we come to? e quais as conclusões que a gente veio a entender. Pega o microfone. Ele como um símbolo de Laodiceia. It was a symbol of Laodicea. Laodicea? How do we see Laodicea in this first journey? Como que a gente vê Laodicea nessa primeira jornada? Primeiro no nome, que permanece em morte. First in the name, that is abide in death. Na cidade também Cesareia, In the city, Caesarea, com Agripa. with Agrippa. So we identified that here Paul presented a message, and what message was that? A gente identificou então que Paulo ele apresentou uma mensagem. Que mensagem foi essa? The first angel's message. Primeira mensagem angélica. He presents the first angel's message, Ele apresentou a primeira mensagem angélica. and who does he present it to first? E para quem que ele apresentou o primeiro? Felix, who soon transitions to Festus, Que logo teve a transição para Festus. and we identified him as representing who? E a gente identifica ele representando quem? The states. Os Estados Unidos. And then he presents again to who? E aí ele apresenta de novo para quem? Então, Agrippa. para Agripa. So both of these men rejected the message of Paul. Então ambos esses homens rejeitaram a mensagem de Paulo. What condition were they in at this point in time, Em que condição que eles estavam nesse ponto prophetically? profeticamente? So they're dead. Eles estão mortos. You could say they're dead in trespasses and sins. Você pode dizer que eles estavam mortos e transpassados no pecado? Hã? Isso. But are these moral or prophetic sins? Mas esses são pecados morais ou pecados proféticos? Prophetic. Proféticos. The sins of their fathers. São os pecados dos pais. Because we know that Agrippa, at least, is fourth generation. Porque a gente sabe que pelo menos Agripa é a quarta geração. And he has a pedigree of fathers who killed the prophets. E ele tem pedigree. Ele tem um pedigree de pais que o quê? Que mataram os profetas. Obrigado. And he at least knows his father was punished by God because of pride. E ele sabia que o pai dele foi punido por causa de orgulho. And who did Agrippa represent? E quem que Agripa representa? The Adventist church structure. A estrutura da igreja adventista. So verse 1 to 5 is the story of who? Então, de quem é a história do verso 1 ao 5? Laodicea, Seventh Adventist Church. And who else? E de quem mais? United States. So you have two structures. Então você tem duas histórias. You have a church structure
Você tem duas estruturas. What is the first structure? and a state church structure Você tem a estrutura da igreja and a state structure. e a estrutura do Estado. And this is the story of verse 1 to 5. E essa é a história do verso 1 ao 5. So we can place verse 1 here. Então você pode colocar o verso 1 aqui. Then in yesterday's class we identified the next port. Então, na classe de ontem, a gente identificou a próxima parte. If somebody would go to Acts chapter 27, Alguém poderia ir em Atos 27. and maybe we could just read verses 1 to 5 again to refresh our minds. Então, talvez a gente poderia ver do verso 1 ao 5, ler novamente apenas para refrescar a mente. Alguém pode ler? 1 to 5. 1 to 5. 1 to 5. And when it was determined that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band. And entering into a ship of Adramyttium, we launched, meaning to sail by the coasts of Asia, one Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, being with us. And the next day we touched at Sidon. And Julius courteously entreated Paul, and gave him liberty to go unto his friends to refresh himself. And when we had launched from thence, we sailed under Cyprus, because the winds were contrary. And when we had sailed over the sea of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia. So it's at verse 5 that this ship makes port. Então, é aí no verso 5 que esse navio, esse barco aporta. And they change to this second ship. E eles mudam para o segundo barco. So we understand that he boarded at Caesarea, Então, a gente entende que ele embarcou em Cesareia, which we identified as the time of the end, a qual a gente identificou como sendo o tempo do fim, the beginning of Paul's journey. o início da jornada de Paulo. And then where did we next pick up? Então, o que foi que a gente pegou? Qual foi o próximo ponto que a gente pegou? Sidon. Beginning of verse 3, and the next day we touched at Sidon. Começando no verso 3, e a gente tocou sobre Sidom. Where did they touch after Sidon? Onde que eles tocaram, onde que eles chegaram depois de Sidom? Where did they touch? Where did they reach after Sidon? Ah, tá. Onde que eles alcançaram? Onde eles foram depois de Sidom? Yes? Myra, Mirra, a city of Lycia. uma cidade de Cilícia. De Lícia. Uma cidade de Lícia, verso 5. But we have one location in between Sidon and Myra. Mas a gente tem uma locação entre Sidom e Mirra What is noted e Lícia. in verse 4? O que é notado ali? O que tem ali no verso 4? Cyprus. Chipre. So- Chipre. Caesarea, Então tem, Sidon, Cyprus, Myra. então tem Cesareia, Sidom, Chipre e Lícia. Ou Mirra. And we're going to consider in here also a sea E a gente vai considerar aqui também o mar, of Cilicia and Pamphylia. o mar de Cilícia e Panfilha. So we left off last night in our study of Sidon. Então a gente deixou a gente deixou a gente terminou ontem o nosso estudo em Sidom. What were a couple of the things that we noted about Sidon? Algumas das coisas que a gente sabe, percebeu sobre Sidom. Is a symbol of the United States. Yes? That was our application. Sim, isso foi a nossa aplicação. How did we make that Como application? que a gente fez essa aplicação? Tarrying time? We noted a tarrying time. How did we get to that tarrying time? A gente sabe do tempo de tardança. Como que a gente chegou no tempo de tardança? The meaning of the name. We went into the meaning of the name Sidon, A gente foi no significado do nome Sidom.
We followed the Strong's down to the root word. A gente seguiu ali no Strong's, indo para a raiz da palavra. It went from a Greek word to a Hebrew Foi de uma palavra grega para uma palavra em hebreu. and gave us this sense of hunting or fishing, E nos deu uma ideia de caçar ou de pescar. but not in the sense of actively hunting, Mas não na atividade de caçar em forma ativa, but the idea that you've set a net. mas na maneira que você coloca uma rede. And what Sidon refers to is that tarrying time, that waiting time. E o que Sidom se refere é esse tempo de espera, tempo de tardança. Where do we find Sidon first mentioned in the Bible? Onde que a gente acha a primeira menção de Sidom na Bíblia? Genesis 10. And what did we note about that? E o que a gente percebeu sobre isso? That there are 4 generations, tem 4 gerações. From who? De quem? De From Noé. Noah. From Noah. So again, we can mark the 4th generation. De Noé. Então a gente pode marcar de novo a 4ª geração. Can we mark the 4th generation at Caesarea? A gente pode marcar a 4ª geração em Cesareia. We can do that with Agrippa. A gente pode fazer isso com Agripa. And then we can mark it again with Sidon. Então a gente pode marcar de novo aqui com Sidom. Sidon being the great-grandson of Noah. Sidom sendo o filho, o bisneto de Noé. Legal. And then we also noted Paul's experience in the verse. Então a gente também notou a experiência de Paulo no verso. And what was that experience? E qual foi essa experiência? Refreshing. A refreshing. Refrigério. We don't have this word in the Portuguese translation. The refreshing, exactly the word. A gente não, eu acho que não tem exatamente refrigério na tradução do português. I'll just mark it as a shower. Ela vai marcar ali apenas como uma chuva. And then what else did we note about Sidon? O que mais a gente notou sobre Sidom? Oasis? Oasis? Yes, I will get to that concept in a moment Okay. because I didn't give the reference. Eu vou chegar nesse conceito em um momento, porque eu não dei a referência. Yes? Yes. Foi uma cidade que ajudou a construir Tiro. So Sidon helped replenished or built up Tyre. Então, Sidom ajudou a reabastecer ou a reconstruir Tiro. Where did we pick that up from? De onde que a gente tirou isso? Does anyone remember the verse? Alguém lembra o verso? Isaiah 23, 1 and 2. Yes. Sim, Isaías 23, 1 e 2. Replenishes Tyre. Fala abastecer, mas seria... Fala abastecer, né? Encher, fala encher, mas no correto seria reabastecer, Tiro. Isaiah 23, 1 and 2. Isaías 23, 1 e 2. Then we gave 2 witnesses for how we can identify Sidon in prophecy. Então a gente deu 2 testemunhas de como identificar Sidom na profecia. Jeremiah 25, 22. Jeremias 25, 22. Can anyone remember the other? Alguém consegue lembrar o outro? Joel 3, 4. Joel 3, 4. Joel 3, 4. What do we notice that's peculiar about those verses? O que a gente notou que é peculiar desses versos? There are 3-fold union. 2 singular and 1 plural. Tem tríplice união, 2 singular e 1 no plural. We finished up with that yesterday, so I just want to give us one more evidence for that in Ezekiel 28. A gente terminou com isso ontem, eu quero dar apenas mais uma evidência para isso em Ezequiel 28. Ezekiel 28 is judgment on who? Em quem é o juízo, para quem é o juízo em Ezequiel 28? Tiro. And read verse 13.
Leia o verso 13. Alguém com microfone, leia o verso 13, por gentileza. 28:13. 28 e 13. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Okay. Ok. I'm not wanting to pick up the specifics of the verse, Eu não quero pegar as coisas específicas do verso, but what does that tell you about Tyre? mas o que isso fala a respeito de Tiro? To rich? Yes, it has another meaning. O que você falou? Satanás, ok. Sim, tem outro significado. So it's not just referring to an ancient city. Então, não está apenas referindo a uma cidade antiga. Verse 15. Verso 15. Thou wast perfect in thy ways. Maybe read it in Portuguese. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Beginning of verse 17. Começo do verso 17, diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. So first of all we have Tyre. Então, primeiramente, a gente tem Tiro, And is it just speaking of Tyre? e está apenas falando sobre Tiro. It's speaking about this counterfeit. Está falando sobre essa contrafação. You could say Satan. Você poderia dizer Satanás. I think you could draw out more than just Satan, Eu acho que você poderia tirar ali mais do que Satanás, but it's a counterfeit religion. mas é uma religião de contrafação. If you turn to chapter 29 Se você virar ali para o capítulo 29 and reading verse 2 and 3. e ler o verso 2 e 3. Chapter 29, 2 and 3. 29 e 23. 2 e 3, desculpa. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes, o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. So this is the judgment of Egypt. Então isso daqui é o juízo do Egito. And how is it described in verse 3? E como que é descrito no verso 3? A big dragon. As the dragon power. Como o poder do dragão. And it's one of our proofs to make Egypt a symbol of the dragon power. E isso é uma das provas para fazer o Egito o símbolo do poder do dragão, When we consider our threefold union. quando a gente considera a tríplice união. So between those two judgments, Então, entre esses dois juízos, beginning in chapter 28, verse 20, começando ali no capítulo 28, no verso 20, is judgment on who? é juízo em quem? Just verse 21. Verso 21. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. So here in the English it's spelt with a Z, Então aqui no inglês é pronunciado com Z, a palavra Sidom. but if you click on the Hebrew of those names, Mas se você clicar no hebreu, esses nomes, it takes you to the exact same definition. te leva exatamente para a mesma definição. It's the same city. É a mesma cidade. A little bit of another example of that is when we think of Sion and Zion. Outro exemplo que a gente pode ver isso é quando fala de Sion and Zion. Sion and Zion. É Sião e Sião também, né? Sião e Sião, it's the same in Portuguese as well. Okay. É o mesmo em português. Tem Sion com M. So what do we have again in Ezekiel 28 and 29? Então o que a gente tem novamente no verso 28, no capítulo 28 e no capítulo 29?
Sorry? Sister Shemin? Triple union or threefold union? Tríplice união. I just wanted to give that added example. Eu só queria dar esse exemplo adicional. Then we spoke of how this, to Paul, that this day was as an oasis. Para Paulo, isso foi afirmado ali, foi como um oásis. And that is LP 263.1. E isso é referência ali em LP 261.1, Vida de Paulo, Life of Paul. That isn't in Portuguese, is it? There isn't. No. Não está em Okay. português. Okay, audiobooks. Ok, você tem áudio, livro em áudio desse livro em português. So are we all content with our definition of Sidon? I'll say that again, please. Are we all content with how we've defined Sidon? Estamos todos contentes com a nossa definição de Sidom? We're saying this is the United States and what way, Mark? A gente diz que isso é os Estados Unidos em qual marco? Yes, brother. Tem alguma diferença no verso, porque a profecia é contra o rei do Egito. Qual verso? Então? No capítulo 29 de Ezequiel, a profecia é contra o rei do Egito. Is there any different in the chapter 29? Foi o que a gente leu, está no 28? Ok. 29, né? Is there any different in the chapter 29? Em que a profecia é contra o rei do Egito, não contra o Egito. When it says that the prophecy is against the king of Egypt, not Egypt. E também no 28 é contra o rei de Tiro, não Tiro. And also in 28 is against the king of Tyre, not Tyre. E quando se referido a Sidom, é só Sidom, contra Sidom. And when it's talking about Sidon, it's just Sidon, it's not the king. Did we look at a verse yesterday that talked about the kings? A gente olhou para o verso ontem que fala a respeito dos reis. Perhaps we didn't. Talvez a gente não olhou. You know this verse, it says that Sidon with Z is she. Yes. Jeremiah 25:22. Jeremias 25, 22. If you could read that. Vamos ler Jeremias 25, 22. E a todos os reis de Tiro e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar. If you could go back and read 17 and 18, Jeremiah 25. Então vamos ler agora, voltar o verso 17 e 18 de Jeremias 25. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me enviou, a Jerusalém e a cidade de Judá e aos seus reis e aos seus príncipes para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio, uma maldição, como hoje se vê. So can we see this as judgment? Então a gente consegue ver isso como juízo? In Jeremiah 25, what's in that cup? O que está nesse copo aí em Jeremias 25? The wrath. The wrath of God. And when that's poured out, what would you call that? A ira de Deus. E quando isso é derramado, o que você chama isso? As pragas, the plagues. Plagues, or I would suggest judgment. As pragas, eu iria sugerir o juízo. So Jeremiah 25 doesn't make a distinction. Então Jeremias 25 não faz uma distinção. In each entity that falls on the kings or the leadership, it falls on. Tá. Cai. Can you rephrase? Just say that again. In verse 22, that judgment or cup falls on the kings. Tá. No verso 22, esse copo do juízo cai nos reis. But what do we know from Daniel chapter 2? Mas o que a gente sabe de Daniel capítulo 2?
Acho que a pedra bate no pé. Daniel 2:38. Daniel 2:38. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que renasce sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. So how is a king and a kingdom used in the Bible? Então, como que um rei e um reino é usado na Bíblia? Intercambiáveis. Interchangeable. Interchangeably. So a judgment on a kingdom is judgment also on who? Então fala, quando o juízo sobre o rei também é juízo sobre quem? A kingdom. O reino. Excuse me, I miss your connection. Eu perdi sua conexão. When you talk about judgment in Daniel 2, verse 48, Quando você fala em juízo em Daniel 2, verso can 38, you just repeat the connecting link, please? I'm not, você tem como repetir a conexão, por favor? I'm not looking for judgment in chapter 2. Eu não estou olhando para juízo em capítulo 2. I'm just trying to identify how a king can be used in prophecy. Eu apenas estou tentando identificar como que o rei pode ser usado na profecia. And which verse we read in Daniel 2 then? 38. 38. A gente leu o verso 38 no Daniel 2. What does that head of gold represent? O que representa essa cabeça de ouro? Babylon, Babilônia, e Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar. e Nabucodonosor. So judgment on a king is judgment on who? Então, juízo no rei é juízo em quem também? The kingdom. And judgment on the kingdom is judgment on who? E juízo no reino é em juízo em quem? In the nation? Yes. So is that okay? Or Então tá ok isso? maybe there's a reason that one is mentioned in this verse and not the other. Talvez exista uma razão porque isso é mencionado nesse verso e não em outro. But I would suggest in Jeremiah 25 they're all equal. Mas eu iria sugerir que em Jeremias 25 são todos iguais. Revelation 17, you have the head is the kingdom, but is also king. So, Revelation 17, the head is the kingdom, and who's the king? Ah, you can go ahead. So if we In verse 10 says they are also kings. The heads, their Okay. kingdom, but in verse 10 says they're also kings. if you want to translate that. Em Apocalipse 17, as cabeças são reinos, mas no verso 10 fala, eles também são reis. So in Revelation 17, So, em Apocalipse 17, you have the heads which we know are kingdoms, você sabe, a gente tem as cabeças que a gente sabe que são reinos, also identified as kings. que também são identificados como os reis. That was your point? Esse foi o meu ponto. So Sidon represents what waymark? Então, qual é o marco que representa Sidom? 9/11. 11 de setembro. Are we content to leave Sidon and move on in our journey? Estamos contentes em deixar Sidom e dar prosseguimento na nossa jornada? Yes. So the next port is Então, a próxima parte é where? onde? Verse 4. Verso 4. If you would read that one. Vamos ler o verso 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. What's different about Cyprus compared to Caesarea and Sidon? O que é diferente de Cipro comparado com... comparing to? To O que é Caesarea diferente and de Sidon. Cipre comparado com Cesareia e Sidom? Sister Carol, Irmã Carol, what's the difference? qual é a diferença entre Chipre e Cesareia e Sidom? Pega o microfone. You have Caesarea, Você tem Cesareia, Sidon, Sidom
And then we've marked Cyprus and Myra. Então a gente marcou ali Chipre e Mirra. On Paul's journey, what's different about Cyprus? Na jornada de Paulo, qual é a diferença sobre ali em Chipre? En la jornada. ¿Qué jornada? Ah, en el viaje. Que no. Que pasaron. O sea, que no se quedaron ahí. Hum? O sea, que él no. They passed by and they didn't stop. So Caesarea is marking where they port, Então Cesareia marca onde eles aportaram, and then it's Sidon. onde eles partiram, onde eles embarcaram, and then. But then they sail under Cyprus on their way to Myra. Então eles navegaram por Chipre e aportaram em Mirra. Obrigado. And I don't want to go into exactly what that means yet, Eu não quero ir exatamente no que isso significa, but keep that in mind with his journeys. mas mantenha isso na sua mente, com a jornada. Some places they port, Alguns lugares eles aportam, eles param, and some have more of a period attached to them. e algum tem algum período anexado ali. So how do we first approach Cyprus? Então, como que a gente primeiramente lidou com Cipro? Abordar. Como é que a gente pode abordar primeiramente Chipre? Understand the meaning of the name? Okay. Ok. Entender o significado do nome. If you have eSword, Se você tem o S-Word, if you're able, aplicativo, if you're able to click on G2954, se você é capaz de clicar em G29, right after it says Cyprus, G2954. G2954, logo depois que diz Chipre. Brother Joaquin, have you got that? Irmão Joaquim, você conseguiu abrir isso? Yes, but doesn't show the meaning of the name. Are you in Strong's? Você está em Strong's? Sim. No tengo la definición por lo que yo leo acá. He doesn't have the meaning. Dice, de origen incierto, Chipre, isla del Mediterráneo. It says of an uncertain origin, Cyprus in the Mediterranean. That's Strong's. Have you got Thayer's? Isso daí é Strong's. Você pegou Tails. Isso daí é outra, né? Outra concordância. You haven't got Thayer's? Você não tem o Tails? É outra concordância. Tails. Não. Okay. If you had Thayer's and you went across to that one, Se você tem Tyres, T-H-A-Y-E-R, it's another very good dictionary. é um outro dicionário muito bom também. It says Cyprus means love or a blossom. Diz que Chipre significa amor ou floração. Love Flor. or blossom. Ou flor. Florescer, floração, flor, florir. If we were to look in another dictionary, just the word itself, Se a gente fosse olhar em outro dicionário, apenas a palavra, I find this Mesmo. one the most helpful. eu achei isso aí o que mais ajuda. And this is Hitchcock's Bible Dictionary. E chama bem assim, Hitchcock, dicionário bíblico. And it means to fair or fairness. E significa justo, justiça. O nome, você quer soletrar? I'm going to spell the dictionary name. É Hitchcock. Hitchcock.
what does that word mean in Portuguese? O que essa palavra significa em português? How does it translate? Like righteousness, same or... Okay. Sure. I'm gonna write here the name of the dictionary. Oh, can you write? Hitchcock. Hitchcock. Ela vai escrever o nome do dicionário. Ela perguntou o que significa... This one. Sorry, no. Yep. This one is Thayer's. Esse daqui é Thayer's, dicionário. This one is Hitchcock. E o outro é Hitchcock. It doesn't go into the Greek and Hebrew. It doesn't. It doesn't. Não vai no hebreu nem no grego. So what does it mean to be fair? Então, o que significa de ser justo? Sorry, fair, beautiful, yes. Bonito. Ok, sim. If you turn to Song of Solomon, Se você abrir para Cantares Salomão, chapter 1, verse 15. Cantares Salomão 1, 15. Sorry, not that. 4, verse 1. Não, Cantares, 4, verse 7. Sorry. Cantares 4, 7, no problem. Cantares 4, 7. Song of Solomon 4, verse 7. Cantares 4, verso 7. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Essa palavra formosa no inglês está como fair. Okay? É a palavra que a gente usou para justiça. What would we call this verse? O que a gente chama, o que a gente chamaria esse verso? Repeat and enlarge. A repeat and enlarge. Uma repetição e ampliação. So what does it mean to be fair, Então, o que significa de ser formoso ou Brother Matty? justo? Sem mancha, spotless. Spotless. I want us to look at a couple of Ellen White quotes. Então, eu quero ver algumas citações, que a gente olhe algumas citações de Ellen White. Early Writings 238.1. Primeiros Escritos 238.1, 238.1. Português é o mesmo. Primeiros Escritos 238.1. Do you have it in Portuguese? Yes. Okay. Everyone is able to access that? Todo mundo é capaz de acessar. And then I might get you to read the first. The first? Do you want me to read? Yes. Ok. Vamos ler. Próximo do final da mensagem, no segundo anjo viu uma grande luz do céu resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios desta luz pareciam brilhar como o sol. Ouvi as vozes dos anjos clamando: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Mateus 25, verso 6. And the second paragraph. Segundo parágrafo, este foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Foram enviados anjos do céu a fim de estimular os santos desanimados e prepará-los para a grande obra que diante deles estava. Os homens mais talentosos não foram os primeiros a receber essa mensagem. Foram enviados anjos aos humildes, dedicados, e os constrangeram a levantar o clamor. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Os que estavam encarregados desse clamor apressaram-se e no poder do Espírito Santo fizeram soar a mensagem e despertaram seus desanimados irmãos. Esta obra não se mantinha pela sabedoria e erudição de homens, mas pelo poder de Deus e seus santos que ouviam o clamor que não podiam resistir a ele. Que ouviam o clamor, não podiam resistir a ele. Os mais espirituais recebiam esta mensagem em primeiro lugar, e os que tinham anteriormente tomado parte na chefia do trabalho eram os últimos a receber e ajudar a avolumar o clamor. Eis o noivo, saí-lhe ao seu encontro. Brother Lewis, Irmão Luiz, what period of history is she talking about? de que período da história está falando a respeito? 1844, The whole year? o ano inteiro, August. agosto. Talking about the midnight cry message. Está falando da mensagem do clamor da meia-noite. If you could read the third paragraph. Se a gente puder ler o terceiro parágrafo.
Em toda parte do país foi proporcionada luz acerca da mensagem do segundo anjo, e o clamor amoleceu o coração de milhares. Foi de cidade em cidade e de vila em vila, até que o povo expectante de Deus ficasse completamente desperto. Em muitas igrejas não foi permitido dar-se a mensagem, e uma grande multidão que tinha o vívido testemunho deixou essas igrejas decaídas. Uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. A mensagem era de natureza a promover o exame do coração, levando os crentes a buscar por si mesmos uma vívida experiência. Sabiam que não podiam buscar apoio uns nos outros. So what was, particularly the third paragraph I want to pick up. Então, eu quero pegar particularmente o terceiro parágrafo. This talk is talking about the midnight cry time period of Millerite history. Está falando sobre o período de tempo do clamor da meia-noite na história millerita. And what does this cause? E o que isso causou? The giving of this message in paragraph 3. Levar essa mensagem ali no parágrafo 3. O que isso causou? Heart exam. Exame do coração. Sorry? Heart exam. Heart. When you A examine. test? Heart searching. Heart searching. Thank you. Exame de coração. Before then, Antes disso, what happened when this cry was given? o que aconteceu quando o clamor foi dado? The people arise. Another word for arise, Uma outra palavra, eu estou usando a palavra levantar. because I like where you're going with that. Because I like. What? Where you're going with that train of Eu thought. gosto para onde que a gente está indo com isso. Awake, that's the word he said. Okay. Awake, despertar. What did the people who received this message have to do? O que as pessoas que receberam essa mensagem tinham que fazer? So they go from city to city. Então eles vão de cidade a cidade. That's the people giving the message. Isso são as pessoas dando a mensagem, Waking up the people. acordando as pessoas. What then happens to the people? E o que então que acontece com as pessoas? We've dealt with the sentences either side of our concept. Can you say it again? Sorry. We've dealt with the sentences either side of our concept. Tá. A gente vai lidar com as sentenças que eu decidi lidar com elas. Either side. A gente já lidou com os dois lados da mesma frase. Okay. So the message was given from city to city, Então a mensagem foi dada de cidade a cidade and we understand there was this heart searching. e a gente entendeu que isso foi o exame de coração. But what did the people have to do? What did this force the people to do? Mas o que isso forçou as pessoas a fazer? Help to grow the cry. Have a vivid experience. Leave the churches. Leave the churches. Deixar as igrejas. So the message is going from city to city, Então a mensagem está indo de cidade para cidade and the churches are closing their doors and saying you can't preach this here. e as igrejas estão fechando as portas falando você não pode pregar isso aqui. And it draws the people out of the fallen Protestant churches. Isso traz as pessoas fora das igrejas protestantes. Are we okay with that? Estamos ok com isso? What did the people have? O que as pessoas tinham? Testemunho vivo? The living testimony. Testemunho vivo. So you have the lifting up of a people who have the living testimony. Então você tem o levantar de uma pessoa, de um povo que tem um testemunho vivo. What does it mean to have the living O testimony? que significa ter um testemunho vivo? Você é uma testemunha da mensagem. You are a witness of the message yourself. A sua vida é um testemunho da mensagem. You're a witness of the message. Você é uma testemunha da mensagem. Any other thoughts? Algum outro pensamento?
Incarnation. Encarnação. Hã? Truly converted, verdadeiramente convertido. You're lifted up as a ensign, ser levantado como estandarte. Okay. Ok. So if you're a living testimony, Então, se você é um testemunho vivo, could you say that you have no spot? você pode dizer que você não tem nenhuma mácula. Yes? And I don't really want to deal with this in a purely moral sense, E eu não quero lidar com isso de uma forma moral, but we understand something is lifted up mas a gente entende que quando algo é levantado, that I would suggest is pure. que eu iria sugerir que isso é puro. This living testimony. Esse testemunho vivo. And somebody gave a definition for fair. What was that definition? E alguém deu uma definição para aquela palavra que é justo, que é justo. To be, Fair. sorry? Que é formoso, né? Formoso ou justo. If something, one of the definitions given by Merriam-Webster, Uma das definições dado pelo which one? Given by? Merriam-Webster's Bible Dictionary, Dado por Merriam-Webster's Bible Dictionary, dicionário bíblico. the one I particularly like that is used for fair, Uma definição que é usada para essa palavra justiça, que eu gosto, talks about fair water or a fair sky. fala sobre justa água ou um céu justo, formoso. So if you're talking Céu about formoso, uma água formosa. fair water, Então a gente fala de água formosa, it's clear, it's pure, é limpa, é pura, it's free from debris. é livre de coisa ruim. Or a fair sky, Ou um céu limpo, it's clear, it's not cloudy. é limpo, não é nublado. Could you call the Millerites before the Midnight Cry message came? Você tá vendo? For the Millerites, between April and July, Para os mileritas, entre abril e julho, if we consider the Millerite reform line, se a gente considerar a linha da reforma milerita, I just want to do 1844. eu só quero lidar com 1844. From April to July, De abril até julho, could you consider their message as pure? você poderia considerar a mensagem deles como pura? Or fair? Não. Ou formosa? Não. I would suggest it's clouded. Eu iria dizer que ela é nebulosa. That's why you have fanaticism and confusion. Por isso que você tem fanatismo e confusão. And then you can mark from July forward Então você pode marcar de julho em diante the clearing out of some of this confusion. o clareamento, ou limpar de algumas dessas confusões. Are we following that train of thought? Vocês estão seguindo essa cadeia de pensamento? The concept of fair O conceito de formoso or no spot. ou sem mácula. Because I don't want to make this moral and about a group of perfect people. Porque eu não quero fazer isso moral sobre um grupo perfeito de pessoas. This has to relate to the message. Isso tem que ser relacionado com a mensagem. Então o que você está dizendo? So what you're saying is before the Midnight Cry message, O que você está dizendo aqui antes da mensagem do Clamor da So Meia-Noite? the message was cloudy, Ali em julho, correct? antes, a mensagem era nebulosa. and from July to when it starts E to be proclaimed, it's fair. então, quando ele proclama a mensagem, ali quando It's começa, pure. It's no mistakes, no nothing, no. é perfeito, não tem erro, não tem nada de ruim. One thing I wanted to come back to Uma coisa que eu quero voltar para was this concept of Cyprus being a period of time. é com o conceito de Chipre sendo um período de tempo. You can mark it as a waymark, which we're also going to do, Você consegue marcar como um marco, o que a gente vai fazer também, but they sail under that island. mas eles passam ali por baixo daquela ilha. It's not one hard port. Não é um lugar
que eles param. How can we relate? Não é um porto. How can we relate that to the midnight cry? Como que você pode relacionar isso com o clamor da meia-noite? It's a period? It's a period of É time. um período de tempo. So I'm suggesting this marks the midnight cry. Eu estou sugerindo que isso daí marca o clamor da meia-noite. She's asking if you can repeat this last part, just to connect. A parte de Chipre? Just this last part about the midnight cry with Cyprus. And the period of time, if you can repeat that. So we picked up the meaning of Cyprus as meaning fair, Então a gente pegou a definição de Chipre, que significa formoso, with this concept of undiluted, pure. com esse conceito de puro. Then we took that to Millerite history Então a gente levou isso para a história milerita, because we want to relate this to their message. que a gente quer relacionar isso com a sua mensagem, a mensagem dos mileritas. And if I can use water as a parable, E se eu posso usar a água como uma parábola, you would say that before the midnight cry message came, there was a degree of cloudiness. você diria que antes da mensagem do clamor meia-noite chegar, você tem um nível de nebulosidade, de nuvens. And then Samuel Snow's message from July Você tem um grau de nuvens. E da mensagem de Samuel Snow em julho de 1844, over a process of time gives them something pure and straight. sobre um processo de tempo, dá para eles appear and Pure and straight. dá para eles uma pureza e retidão. I would suggest that can be likened by the living testimony. Eu sugeria que isso pode ser ilustrado pelo testemunho vivo. But when we consider the midnight cry in Millerite history, Mas quando a gente considera a história do clamor da meia-noite, we generally mark it from August a gente normalmente marca de agosto, como agosto, in the Exeter camp meeting. na campal de Exeter, But there were 2 camp meetings before that where the same cry was given. mas teve 2 campais antes disso, onde o mesmo clamor foi dado. This is Boston, Isso daqui é Boston, em julho, then it's given at Concord, então é dado em Concorde, and then it's given at Exeter. então é dado em Exeter. This is July 21, Isso é 21 de julho, August 1, isso é 1º de agosto, and then August 14 and 15. então 14 e 15 de agosto. So we can mark the midnight cry as a point in time, Então a gente pode marcar o clamor da meia-noite como um ponto no tempo, but also as a period of time. mas também como um período no tempo, no tempo. And I would suggest this is illustrated by them sailing under Cyprus. E eu sugeriria que isso está associado com eles passando por baixo de Chipre. Does that answer your question? Isso responde sua pergunta? She didn't understand how to connect the period of time with the fact that they pass under Cyprus, that they don't stop in Cyprus. So when we consider Paul's voyage, Paul's what? journey, Quando a gente considera a viagem de Paulo, let's come back to Sidon. Vamos voltar para Sidom. And we made that 9/11. E a gente fez isso 11 de setembro. Do we make that one a period of time? A gente faz isso daqui um período de tempo? Or a aquele hard ali? and fast date? Ou um rápido dia? A hard date. Um dia? So at Sidon, they come into port, the ship stops. Então, em Sidom, eles vêm para o porto e o navio para. But when it comes to Cyprus, there is no port, there is no stop. Mas quando eles vêm para Chipre, eles não param, não tem ali um lugar onde eles param. But it's actually a period of their journey that occurs between Sidon and Myra. Mas é um período da jornada que acontece entre Sidom e Mirra. Does that make more sense? Isso faz um pouco mais de sentido?
this is one example of this happening in Paul's voyage in Acts 27. Isso é um dos exemplos que acontece na viagem de Paulo em Atos 27. But we're going to notice that happen a couple more A times. gente vai perceber que isso acontece algumas vezes mais. So we have more than one witness for this illustration of a period. Então tem mais de uma testemunha para essa ilustração de um período. Just a couple of other things I want to mark about Cyprus Algumas coisas mais que eu quero marcar sobre Chipre is how it comes up in the book of Acts. é como que isso aparece no livro de Atos. And that is the problems that occurred at Cyprus. Isso é a respeito dos problemas que acontecem em Chipre. Because in the book of Acts, the early church had to deal with two particular false prophets. É porque no livro de Atos a igreja primitiva tem que ligar com dois falsos profetas peculiares. One, we won't go into the details of them for time, A gente não vai entrar em detalhes por questão de tempo, but I just want us to take note of them. mas eu quero apenas que a gente note isso. The first one was Bar Jesus. O primeiro foi Bar Jesus, Also isso. known as Elymas. Também conhecido como And Elymas in Acts 13. em Atos 13, Elimas, Atos 13, 8, Elimas. Elymas in Acts 13, and we're not going to read it. Elimas em Atos 13, a gente não vai ler. I just want to note the story. Eu só quero falar aqui da história. Elymas is a false prophet from the island of Cyprus. Elimas é um falso profeta da ilha de Chipre. And he fights against the message of the disciples. E ele luta contra a mensagem dos discípulos. But he never claims to be part of their movement. Mas ele nunca diz ser parte daquele movimento. There is one other false prophet from Cyprus, Tem um outro falso profeta de Chipre. and his name is Simon Magus. E o nome dele é Simão Mago. Simão Mago. Ok. Simão Mago. Ok. We find his story in Acts chapter 8. A gente acha a história dele em Atos 8. And was Simon Magus external to their movement or internal? Can you repeat that? Was Simon Magus external to their movement or internal? Eu não consegui entender. Was he external to their movement, the early church movement, Ele era externo à igreja primitiva or internal? ou interno ao movimento da igreja primitiva? He was baptized. He was a baptized member of the new church. Ele foi um membro batizado da nova igreja. And when Ellen White describes him, E quando a irmã White descreve ele, she describes him in line with Ananias and Sapphira, ela descreve ele em comparação com Ananias e Safira, Demas, Demas, who forsook Paul, que abandonou Paulo, and Judas Iscariot. e Judas Iscariotes. And she uses these people to describe false brethren. E ela usa essas pessoas para descrever falsos irmãos. So if we pick up the island of Cyprus, Então, se a gente pegar a ilha de Chipre, while there's a pure message, enquanto tem uma mensagem pura, we also take note that they're not without their problems. a gente também percebe que eles estão com problemas. And they're dealing with both an external and an internal false message E or eles estão believer. lidando com uma mensagem falsa, interna e externa. Are you happy with the definition of Cyprus? Estamos felizes com a definição de Chipre? There's a question. Yes, Brother Matthews? Uma pergunta, ok, irmão Matias. It's a comment. Qual é exatamente a ligação dele com o amor da meia-noite e os falsos profetas?
What is the connection between the midnight cry and the false prophets? Qual é a conexão entre o falso profetas e o clamor da meia-noite? We'll have, if you can give your thought first, Okay. thank you. Ele vai dar o pensamento primeiro. And then we'll come back to it. E ele vai voltar. Matthias. O verso 4 diz que eles não foram para Chipre porque os ventos eram contrários. Oh, it says in verse 4 that they didn't went to Cyprus because the winds, they were contrary. Yes. Mhm. Ok, sim. Vai mencionar sobre isso? Are you going to talk about that? I forgot, but yes. Ela esqueceu, mas sim, ela vai falar. Do you want to talk about it first? Because I don't have much to say other than Você quer describe. falar alguma coisa sobre isso? Porque eu não tenho muito para falar a respeito. Ok. A gente sabe que ventos são doutrinas We know that winds are doctrines, e são doutrinas contrárias. and they're contrary Isso doctrines. me faz pensar no fato que as igrejas fecharam as portas. It makes me think that the churches, they close their doors. Isso faz estar contra as pessoas que abraçaram a mensagem do clamor da meia-noite. And that's the people that are against the message of the midnight cry. E talvez tenha relação também com o que ele acabou de dizer dos falsos profetas. And also there is also the connection with what you just said about the false prophets. Okay, thank you. Ok, obrigado. So, Brother Matthias Então, irmão Matias is picking up the contrary winds está falando sobre os ventos contrários in verse 4. no verso 4. And he's saying that there were contrary winds that drove them under Cyprus. Então, está falando que eles são os ventos contrários que dirigiu eles por baixo de Chipre. I want to note one thing when we're discussing this, one point about Cyprus. You want to know? Want to mention? Tá, eu quero mencionar uma coisa. What does it mean when it says under Cyprus? O que significa quando diz abaixo de Chipre? Because if you look at your Bible map, Porque se você olhar ali no mapa na sua Bíblia, where does the ship sail? onde é que está o sail is the same thing as a port? Sorry? Sail is the same thing as a harbor? Sail? No. Where does it travel? Like, how do you spell that? Travel? S-A-I-L? Ok. Por onde que o barco vela? If you have your Bible map, Se você tem o seu mapa bíblico, and you'll notice the journey from Caesarea to Sidon, e se você notar o mapa, a jornada de Cesareia para Sidom, then from Sidon, where do they sail? então de Sidom, por onde que ele navega, veleia? Veleja. It seems that it's above Cyprus. So why does it say under Cyprus? Parece que é por cima de Chipre. Então por que disse que foi por baixo de Chipre? Because the earth is... Don't think we It's a can do globe. that, Eu não acho que a gente pode fazer isso, but thank you. mas obrigado. Any other thoughts? Why do they have it sailing above, not under? Por que algum outro pensamento, por que diz que eles navegaram por baixo, não por cima? Because of the winds, maybe? Por causa dos ventos, talvez. Like in the shadow of the Hmm? island? So what do you think what do you think they mean by sailing under? You're saying that means something different? O que você acha que significa quando fala por baixo? Você acha que significa alguma coisa diferente? Like under the shelter. Tipo, como se fosse embaixo do abrigo. Maybe the map is wrong. Talvez o mapa está errado. I considered that too, but there's no other alternative map drawn. Eu considerei isso também, mas não tem outro mapa alternativo. The same term, the same words for under is used in verse 7. O mesmo termo para ali
quando fala por baixo, é usado no verso 7. If somebody would read that. Vamos ler então. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cenido, não nos permitimos o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. So if you go back to your map, Então, se você voltar ali para o seu mapa, where does verse 7 say they sailed under? onde que o verso 7 fala que eles velejaram por... Under Crete. Did they sail under Crete? Eles velejaram embaixo de Creta? Sim, yes. So why did they sail over Cyprus and under Crete? Então, por que eles velejaram em cima de Chipre e debaixo de Cetra, de Creta? If you go into the Greek, Se você for no grego, it will take you to a couple of words, isso vai te levar para algumas palavras, but I would rather go to Thayers. mas eu prefiro ir no dicionário ali de Thayer, And you look at that definition, e você vê essa definição, and for those of you that have that in front of you, e para aqueles que têm isso na frente de vocês, it says to sail under. diz que é velejar por baixo, That is to sail close by, isso diz que é velejar perto, to the leeward of. para o sotavento. You have leeward in Portuguese? Yes, sotavento, vocês sabem o que é isso? Outra definição, o lado protegido do vento. Okay, we have. It says the side that is protected from the wind. Yes. Okay. So if. So. Yes. Do you have a sword? You're in Thayers? Você tem o S-word, você tem ali em Thayer, o dicionário de Thayer. Yes. I clicked on. It says we sailed under. Eu cliquei ali na parte da Bíblia que fala bem assim, a gente velejou por baixo. And the link to the Greek after that. E o link para a palavra grega ali depois disso G5284. é G2584. 84. G5284. If you go over to Thayers, Se você vai ali para o dicionário de Thayers, Strong says similar, but I think Thayers is a little clearer. Strong's diz claro também, mas Thayers eu acho que é mais claro. It means to sail close by. Significa navegar perto. How do I describe it? When it says under, E quando diz por baixo, what it's referring to is not so much direction o que está se referindo não é muito sobre direção, as it is to travel under the shadow of something. como para dizer que está... say that again. Under the shadow of If you something. can say the whole sentence again. Porque é como se fosse sobre a sombra. Sister Rose? Irmã Rose? No verso 7, no verso 8, diz In que verse 7 and 8 says, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Costeando-a significa ir pela costa. It says in verse 8, in the beginning, it says, and hardly passing it Como came into contornando. a place. In Portuguese it says going around the border. Okay. It says going around the border, the shore, the coast. When it says hardly passing it? Yeah, that's how it says in Portuguese. Em inglês não diz, só fala que passou duramente.
So Aqui diz hardly passing it means going along the border. Então, passar, quando fala, no inglês fala passar de forma dura, mas ela perguntou, isso significa ir ao redor na borda? Sim, porque diz forma dura, acho que tem a ver com costeando-a dificilmente. Ah, sim. It's because it says hard as hardly. It says going around the border, the Yes. shore, Okay. hard, in a hard way. Okay. No, it's good to see in the Portuguese because it's not so clear in the English. Então é bom ver no no português porque não é claro ver no inglês. So thank you. Então obrigado. In Strong's, the word past gives the idea, passing gives the idea that close, like como perto da borda, close to the border. Right. It has that connotation with difficulty. Tem essa conotação com dificuldades. But in the English, that could be read a couple of different ways. Mas no inglês isso poderia ser lido de algumas formas diferentes. So we need to look closer at that. Sorry? We need to look closer Então a at gente- what that means. Então a gente precisa olhar mais perto o que isso significa. So, Sister Shemen, Então, Sister Shimene, when it means to sail under, a irmã Shimene, o que significa quando diz por baixo? what it means is to the leeward side. Leeward. Significa esse sotavento, Which means the protected side. que diz o lado protegido do vento. So when you go to your map, the protected side of Cyprus was above it. Então, quando você vai para o mapa, o lado protegido de Chipre é acima, But the verse says under it mas o verso diz por baixo, because it's talking in terms of protection, porque está falando em termos de proteção. like under the shadow of a mountain. Tá, porque quando diz under the shadow of, como fala, por exemplo, abaixo da sombra, Not directions of a sobre a compass. sombra, not direction. Not directions of a compass. Então quando fala abaixo, fala em questão como sobre a sombra e não em questão de direção. I just wanted to note that to show how easy it is to misunderstand. Eu quero mostrar quão facilmente é entender de forma errada, Because I wondered about my map for a while. porque eu fiquei pensando sobre o meu mapa por um tempo. I had the same thought if it had been drawn wrong. Eu tive o mesmo pensamento se foi desenhado de forma errada. So we're out of time. Então a gente está sem tempo. We'll quickly summarize. A gente vai resumir de forma rápida. And then tomorrow we'll finish this first ship and begin considering our second. E amanhã a gente vai finalizar esse primeiro navio e considerar o segundo. We picked it up with Caesarea, A gente pegou a Cesareia, time of the end, tempo do fim, and then Sidon, e então Sidom, marking this tarrying time, marcando esse tempo de tardança, and also this refreshing, e também esse refrigério, also noting fourth generation, também ali a quarta geração. and then we considered Cyprus. Então a gente considerou Chipre. Just one last point I want to make about Cyprus Apenas um último ponto que eu quero falar a respeito de Chipre. is it comes from another word, a root word, É que vem de uma palavra raiz, Kittim or Chittim. Kittim. And where's the first mention of Kittim? E qual é a primeira menção de Kittim? If you turn to Genesis 10 verse 4, Se você virar aí para Gênesis 10, verso 4, e os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. so if you read verse 1, 2 and 4, Então, se a gente ler o verso 1, 2 e 4, essas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E filhos de Jessé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Verse 4 again. yes. E os filhos de Jevá são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. How many generations do we have? Quantas gerações a gente tem? Noah, Noé. who would we mark next?
Quem que a gente marcaria? Quem seria o próximo a marcar? Or we could work backwards. We're starting with Kidam. Ou a gente pode ir de trás para frente. Vamos começar com Kitim. Who's his father? Quem é o pai dele? Javan. Javan? Who's Javan's father? Quem é o pai de Javan? Japheth? And Jafé. who's Japheth's father? E quem é o pai de Jafé? Noah. Noé. So we have another symbol of the fourth generation. Então você tem outro símbolo da quarta geração. And I'm sure we could do more with those names than just that, but we'll close now. E eu tenho certeza que a gente pode fazer mais com esses nomes, mas a gente vai finalizar agora. Yes. Brother Maurice? Uma pergunta do Maurice. Where do you take the name of Kitim, the meaning of Kitim on? Chipre. Cypre. Onde você pega o significado do nome de Chipre? We didn't do the meaning of Kittim. A gente No, não. where do you take? A gente não lidou com o nome de Kitim. Where which tool do you use to Just a find that dictionary. Cyprus corresponding to Kittim in a other sense? I will just find that. Qual é a ferramenta que você usou para fazer a conexão de Chipre com Bible names? Tem um livro, o Dicionário Exaustivo de Nomes Bíblicos. If I can find that for you tomorrow, because I haven't actually written out those sources. Eu posso That achar one. isso amanhã porque you haven't or you have? I haven't. It was in Ela- a few places, and I will hunt them down. Ela não achou o lugar onde ela anotou a referência, mas ela pode trazer amanhã. Thank you. Obrigado. If you would kneel with me in prayer. Você pode ajoelhar comigo em oração? Dear Father in heaven, Pai querido celestial, thank you for all our blessings. obrigado pelas bênçãos. Thank you that we can study deep into your word Obrigado porque a gente pode estudar profundamente na tua palavra and find more and more information for our present time. e achar mais e mais informações para o tempo presente. I pray, Lord, that we'll have a knowledge of who you are, Eu oro, Senhor, que a gente possa ter um conhecimento de quem o Senhor é. not just the intellectual but the spiritual, Não apenas intelectual, mas também espiritual. that we can trust you deeply. Que a gente pode confiar no Senhor de forma profunda. I pray this in Jesus' name. Eu oro isso em nome de Jesus. Amen. Amém.